Você sabia que existem cerca de 600 variedades de hortênsias no mundo? Essas plantas possuem muitas lendas associadas a elas. Elas estão presentes nos brasões de cidades, como a cidade de Gramado. Elas estão nos parques e também existem pessoas que até mesmo fumam essas plantas. Vem conhecer um pouco mais dessa bela, mas mortal planta. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Existem cerca de 70 a 75 espécies de hortênsias e mais de 600 cultivares, que são essas variedades feitas através de cruzamentos. Elas são nativas da Ásia e também da América do Norte. De longe, a maior diversidade de espécies está no leste da Ásia, notadamente na China, Coreia e Japão. A hortênsia ela pode ser dividida em 5 tipos principais dessas mais comumente encontradas. A do tipo macrophylla, ou hortênsia francesa, essa que é a mais comum que nós temos também aqui no Brasil. O outro tipo é a hortênsia de árvore, que eu achei maravilhosa, eu não conhecia essa espécie. Outra ainda mais linda é a panícula, que tem esses cachos imensos, muito maravilhosa. Outra é a Oakley, que fica essa moita gigante, né, maravilhosa também. O outro tipo é a trepadeira. Essa variedade de trepadeira ela é nativa também da Ásia e ela foi chamada de videira de hortênsia japonesa e comumente as suas flores são brancas. E vamos começar pelo nome dessa planta. Hydrangea é o nome do gênero dessa flor e originou-se do latim. Ela foi nomeada em 1739 por Grovnius, um botânico, né? Ele pensou que a forma da flor lembrava um jarro de água antigo. Daí ele combinou as palavras hidro, água, e angeion, que é barril, jarro, daí resultando no nome Hydrangea. O nome dado ele é considerado um ajuste perfeito para essa flor, pois todas as variedades de hortênsias precisam de muita água para sobreviver. Já o nome em português, esse nome hortênsia, ele foi cunhado pela primeira vez pelo botânico francês Philippe Commerson, em 1771. Rumores dizem que ele deu o nome a essa flor em homenagem a uma mulher que poderia ser a sua amante ou uma conhecida astrônoma da época a quem ele tinha bastante amizade. Também existem especulações que esse nome poderia ser uma homenagem, poderia ter sido, na verdade, sugerido pelas senhoras que cultivavam plantas da época que eram de classe alta. E também foi especulado que talvez pudesse ser uma homenagem a Hortense de Nassau, filha do príncipe de Nassau, que ele conheceu durante uma expedição botânica. Quer a flor tenha o nome de uma senhora em particular ou não, alguns argumentam que o nome Hortênsia deriva possivelmente de uma tradução do latim que significaria do jardim. Isso porque a palavra latina hortus significa jardim, e Commerson encontrou a hortênsia no jardim do rei de Maurício, junto com todos os tipos de outras flores e plantas. E sobre a questão dessa planta ser tóxica. A hortênsia ela é rica em princípios ativos, incluindo glicosídeos cianogênicos, como a hidrangina, que torna essas plantas muito venenosas. Quando ela é ingerida em grandes quantidades, esse veneno causa cianose, convulsões, dor abdominal, flacidez muscular, letargia, vômito e coma. Lembrando que sobre essa questão de plantas tóxicas, nós temos uma playlist aqui no canal em que nós já falamos de várias plantas e o seu efeito tóxico no corpo. Então se você ainda não conferiu essa playlist que eu trago várias plantas e a sua toxicidade, confere ela aqui que está nos cards, ficou bem interessante. A intoxicação aguda por cianeto, que está presente, né, nessa planta, acontece devido à inibição do citocromo C oxidase, que é uma enzima que faz parte da cadeia transportadora de elétrons, que transporta o oxigênio e converte ele em H2O. Como vocês veem nessa imagem que está esquematizado, a superfície de membrana de uma célula, e ali está todo o caminho que vai ter que percorrer para gerar o ATP, que é a energia da célula, e também essa questão
Aqui vocês veem o citocromo oxidase. O oxigênio vai ter que passar por ali, por esse caminho, por esse canal. Só que o cianeto, ele interrompe a citocromo oxidase, impedindo todo esse ciclo de acontecer. E esse bloqueio ele pode levar à chamada hipóxia histotóxica, que irá dificultar as células do corpo de conseguir extrair e absorver o oxigênio do sangue e que está em circulação. O cianeto inalado em doses suficientes ele pode causar coma, parada cardíaca ou mesmo morte em poucos segundos, poucos minutos. Em doses não letais, mas ainda tóxicas, os sintomas associados ao cianeto são perda de consciência, fadiga, dificuldades respiratórias. E isso tudo está acontecendo porque você está sendo privado de oxigênio. E justamente porque ele bloqueia aquela cadeia de eventos. E uma coisa curiosa é a questão da planta causar efeitos possivelmente psicotrópicos. A combustão de partes da hortênsia libera, como nós falamos, o cianeto de hidrogênio, que se acumula no organismo e pode tornar-se ainda mais perigoso se ele for associado ao álcool, uma vez que o álcool vai funcionar como vasodilatador, fazendo com que as células acabam absorvendo ainda mais esse composto e ele bloqueia ainda mais a assimilação de oxigênio. Esse ácido ele está presente em quantidades bastante diminutas em frutas inofensivas, como a pera, o abacate, ou mesmo em amêndoas amargas. Mas, como nós falamos e descrevemos aqui, ele também pode estar presente em fumaças resultantes de motores ou mesmo da queima do tabaco. A evaporação dessa substância presente na hortênsia em temperaturas de cerca de 20 graus provoca confusão mental, sonolência, dor de cabeça e náuseas. Em alguns casos extremos, pode levar à morte. O que acontece é que algumas pessoas fumam folhas secas de hortênsia, porque isso supostamente lhes daria um barato. Mas fumar as folhas secas de hortênsia, ou mesmo as flores, dá uma dose subletal, não totalmente letal, de cianeto ao organismo. E isso vai acabar levando o corpo a ter uma falta de oxigênio. E isso é que causaria essa sensação da pessoa estar alto, né? Estar drogado de alguma forma, uma sensação alterada de consciência, por causa da falta de oxigênio no corpo. Em 2004, o The Guardian, o jornal de notícias, noticiou que no norte da França, os investigadores estavam na trilha da Gangue das Hortênsias, que ela agia, segundo relatos, roubando dezenas de plantas de hortênsias ou então podando as hortênsias dos jardins e parques da região. As pessoas relataram que esses ladrões de hortênsias estavam roubando as flores e folhas para secar, misturar com tabaco e fumar como uma alternativa barata à cannabis. Inclusive, sobre a cannabis, nós já temos um vídeo sobre ela aqui, que vocês podem conferir, ficou bastante interessante, que nós estamos explorando justamente o efeito do tetrahidrocannabinol, o THC, que está presente na cannabis. Então, se você ainda não viu esse vídeo, confere aqui. As autoridades francesas acreditam que esse hábito de roubar as hortênsias, fumar as hortênsias, teria sido importado da Alemanha. Jardins públicos bávaros são regularmente roubados das suas flores de hortênsia. Mas, antes que você ou qualquer pessoa corra para o centro de jardim mais próximo, como nós já dissemos aqui, fumantes de hortênsia correm o risco de se envenenarem, diz Kurt Holstmann, professor honorário de farmacologia da Universidade de Lausanne e Genebra, na Suíça. Os efeitos secundários desse fumar a hortênsia podem ser bastante ruins para a saúde, disse Hausmann ao jornal Le Latin em 2013. Ele disse que as flores podem provocar problemas estomacais e respiratórios, acelerar o coração, causar tonturas e, se consumidas em grandes quantidades, como nós dissemos, vai produzir cianeto de hidrogênio, também conhecido como ácido prússico. Esse ácido prússico é a base de Zyklon B, que é o nome do gás venenoso usado nas câmaras de morte nazistas, que causa uma morte lenta e dolorosa. Mas a hortênsia também tem propriedades medicinais. Como nós falamos nessa playlist das plantas venenosas, as plantas venenosas comumente também têm propriedades medicinais. Extratos de folhas da hidrangeia macrófila
estão a ser estudados como possíveis fontes de novos compostos com atividades potentes, como antimalárica ou antimalária. O ácido hidrangeico das folhas das hortênsias também está sendo estudado como uma possível fonte de compostos antidiabéticos, tendo sido mostrado que baixa significativamente a concentração sanguínea de glucose, triglicerídeos e ácidos graxos livres nos animais em laboratórios, testados com os compostos de Hydrangea macrophylla. E sobre a questão do cultivo dessa flor. A primeira Hydrangea arborescens, ela foi introduzida na Inglaterra por volta de 1736, vinda da Pensilvânia por Peter Collison. E desde 1639 foi proibida para estrangeiros viajarem pelo Japão. O único contato foi feito pela ilha de Dejima, na Baía de Nagasaki. E foi aqui que Carl Peter Thunberg, aluno de Linnaeus, o famoso Linnaeus, o cientista, que ele se estabeleceu em 1775 nessa região e ele conseguiu adquirir 5 hortênsias do Japão. Mais tarde, ele chamou essas plantas de Viburnum macrophylla. Sir Joseph Banks trouxe em 1788 uma hortênsia do Japão e ele deu essa hortênsia para o Kew Gardens e ele chamou essa planta de hortênsias. Essas já são as primeiras hortênsias a chegarem na Europa. E lembrando que a Europa nesse momento vivia um frenesi de caça a plantas belas. Então por isso que eles foram atrás das hortênsias muito vistosas e bonitas da Ásia, né? Por volta de 1879, o famoso viveiro inglês Veitch enviou o caçador de plantas Charles Maries para a China e o Japão. Lá ele encontrou 2 hortênsias e trouxe elas de volta, 2 variedades que tinham flores brancas, que ele chamou de Hydrangea macrophylla mariese, e um outro tipo que ele chamou de Hydrangea macrophylla rosea. Por volta de 1860, o botânico russo Karl Johann Maximovich foi enviado pelo czar da Rússia para o Japão para descobrir novas plantas, e ele eventualmente acabou trazendo cerca de 400 plantas para os jardins de São Petersburgo. Mais tarde, em 1867, ele publicou seu Revisio Hydrangeasia Orientalis, falando sobre as hidrangeas, sobre as hortênsias. Em relação às cores das hortênsias. Na maioria das espécies de hortênsias, as flores são brancas. No entanto, algumas espécies são notáveis, como a Hydrangea macrophylla e a Hydrangea serrata, porque elas podem ter flores que variam muito nas suas cores. As cores podem variar de azul, rosa, roxo escuro, roxo claro, vermelho, ou mesmo verde, nesses tons bem bonitinhos assim que vocês veem nessa imagem. E tem, olha só, mais essa outra gama enorme de cores e variações que são muito bonitas. O nível de pH do solo e a presença de íons de alumínio que sejam disponíveis para absorção pela planta desempenham um grande papel na cor das espécies dessas flores. Quanto maior a acidez do solo, caracterizada por um nível de pH abaixo de 7, maior a quantidade de íons de alumínio que elas podem absorver naquele solo. Isso resulta em uma cor de um azul forte ou de um roxo bastante profundo. Por outro lado, um solo mais alcalino, com um nível de pH maior do que 7 e que tenha menos íons de alumínio disponível para a planta, vai resultar em flores de hortênsia que tendem de um rosa a um vermelho. Além disso, nem todas as espécies de hortênsia são capazes ou são afetadas pela mudança de cor via acidez de solo. Por exemplo, flores brancas permanecem brancas e não podem ser alteradas porque elas não contêm pigmentos coloridos. A mudança de cor das flores de uma hortênsia também depende da sua hereditariedade de uma variedade particular de hortênsia. Outros fatores, como as condições climáticas, quente ou frio, úmido ou seco, a saúde da planta e outros fatores naturais podem influenciar a mudança de cor que acontece na planta. E vamos entrar agora um pouco na questão do simbolismo dessa flor. No Japão, as hidrangeas simbolizam um sinal de gratidão ou de pedido de desculpa. Acredita-se que, nos velhos tempos, o imperador japonês presenteava hortênsias como um pedido de desculpa às donzelas, hortênsias azuis. Enquanto isso, alguns disseram que dar um buquê de hortênsias
significa que o doador está mostrando sua sincera gratidão para com a compreensão do destinatário. Outras vezes, essas flores também estão associadas à honestidade. Já para os europeus, as hortênsias carregam um significado negativo, e esse significado permaneceu por muito tempo. Na Europa, a hortênsia costumava simbolizar a arrogância. Mais tarde, tornou-se sinônimo de frigidez na era medieval, durante a qual as pessoas acreditavam que as jovens que cultivavam hortênsias nunca seriam capazes de encontrar um esposo. Alguns também vincularam o significado das hortênsias à vaidade e também à arrogância. Um reflexo da sua abundância, isso seria um reflexo da sua abundância de pétalas e flores muito suntuosas. Já na cultura atual, o significado das hortênsias variam de acordo com a sua cor. Então você já pode pegar isso aqui como uma dica para quando você for dar uma hortênsia de presente para alguém. As hortênsias cor-de-rosa carregam um significado de amor e de emoções sinceras. Elas também estão associadas à semelhança com um coração batendo. Já as hortênsias azuis geralmente significam perdão, rejeição e arrependimento. Então se fez uma coisa ruim, dá um buquê de hortênsias azuis. Já as hortênsias brancas simbolizam pureza, graça, abundância e orgulho, enquanto que as hortênsias roxas significam abundância também, riqueza e realeza. Embora a maioria das hortênsias são tóxicas se elas forem consumidas como nós descrevemos, um tipo de hortênsia específica, que é a hortênsia serrata, ela é famosa por seu uso como chá de ervas, conhecidas como ama-chá no Japão. Lembrando que é apenas essa espécie de hortênsia. Então, não vá pegar a sua hortênsia aí qualquer e fazer um chá com ela, porque você ainda pode acabar morrendo. As folhas podem ser consumidas com segurança desta espécie da hortênsia serrata, Hydrangea serrata, e ela contém uma substância conhecida como pilodulcina, que confere um sabor adocicado a esse chá. Desse modo, o ama-chá ele geralmente se traduz como chá doce. As folhas frescas são amassadas, cozidas no vapor e secas, o que dá origem a folhas de chá de um tom marrom escuro que produz o seu sabor ideal. O ama-chá é servido principalmente para o Kambutse, também conhecido como a cerimônia do banho de Buda, que acontece em 8 de abril de cada ano. Acredita-se que este dia especial seja o aniversário de Buda no Japão. Durante a cerimônia do ama-chá, o ama-chá é servido às pessoas presentes e o ama-chá também é derramado sobre a estátua de Buda. A lenda diz que no dia em que Buda nasceu, 9 dragões derramaram Amrita, a água benta ou bebida dos deuses que lhes concede a imortalidade, sobre Buda. Essa tradição de banhar Buda chegou no Japão. Essa tradição foi substituída com as plantas locais, então passou-se a usar o Amrita com base no ama-chá. Além do Japão, a Hydrangea serrata também é usada para fazer chá de ervas coreanas, conhecida como sugucha ou yucha. A hortênsia rosa aumentou em sua popularidade em todo o mundo, especialmente na Ásia. E o significado dado a essas hortênsias cor-de-rosa está intimamente ligado a essa frase, bastante bonita, que você inclusive já pode escrever no cartãozinho quando você for dar para alguém a hortênsia cor-de-rosa. Você é a batida do meu coração, como é descrito pelo célebre florista asiático Tam Jun-yong. E ele também descreve que o leve e delicado blush das pétalas lhe lembra um coração batendo, enquanto que o tamanho só poderia combinar com o coração do remetente. E as hortênsias aqui no Brasil? No sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, existe uma região chamada de Região das Hortênsias, caracterizada pelas casas que usam as hortênsias nos seus jardins. E também ao longo das rodovias, olha só que bonito. Gramado também é bastante representada pelas hortênsias. E elas estão presentes no brasão da cidade. Que vocês estão vendo, olha só, elas estão abraçando o brasão da cidade, as hortênsias, e tem escrito Jardim das Hortênsias. Gramado, Jardim das Hortênsias. Em Gramado, elas se desenvolvem muito bem devido à altitude da cidade e também do clima ameno. Também é bastante favorecido o cultivo das
das hortênsias em Campos do Jordão. E aí, vocês gostaram de conhecer um pouco mais sobre as hortênsias? As hortênsias são flores extremamente bonitas, com uma simbologia muito rica e bela também. E é bastante interessante a gente conhecer um pouco mais sobre como as flores são conhecidas pelos povos, que nos fazem ter um outro olhar sobre essas plantas, para além dessa beleza meramente física, mas também nós temos uma beleza histórica, cultural. E se você quiser saber mais outras histórias belas e poéticas, eu sugiro vocês conferirem essa playlist aqui. Vocês podem conferir esse vídeo sobre a Sakurazé, a sua história belíssima como uma planta símbolo do Japão, e depois vocês podem conferir essa playlist aqui, contando várias plantas que fazem história ao longo da humanidade, né? Vejo vocês nesses vídeos e também nos nossos próximos vídeos, e até mais!